Olá pessoal, Sérgio Hart da Cena Digital, mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Rafael Bianchi, diretor de Tecnologia e Dados do Sorte Online. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, deixa seu comentário e principalmente aciona aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as novas discussões que a gente tiver sobre estratégias digitais das empresas brasileiras. Esse vídeo faz parte também da websérie sobre transformação digital da Taken, no canal do YouTube da empresa. A Taken é uma aceleradora digital com 26 anos de mercado e ela foca em pessoas, processos e tecnologias. O Sorte Online opera desde 2003, sendo reconhecido como o maior grupo de serviços lotéricos do país. Ele já repassou mais de 160 milhões em prêmios. O Sorte Online facilita a vida do apostador, oferecendo a possibilidade de participar dos sorteios das loterias oficiais da Caixa, e esses serviços podem ser contratados 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem as filas das lotéricas, e ainda pode-se contar com as mais diversas formas de pagamento, como boleto, transferência eletrônica, cartões de crédito e etc. O Rafael é formado em Tecnologia da Informação, com mestrado em Business e especialização em cadeias de suprimentos. Ele passou por empresas como Walmart, B2W, IBM, Get Ninjas, Web Motors e está no Sorte Online há 11 meses, onde ele exerce a função de diretor de produtos, tecnologia e dados. Rafael, muito prazer em ter você aqui com a gente, e eu queria começar te fazendo uma primeira pergunta, que é o seguinte: qual foi a oportunidade que vocês perceberam para criar o Sorte Online? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de conversarmos aqui. Eu agradeço você, o seu público, principalmente pela audiência. Eu espero aqui poder contribuir e aprender bastante, com certeza. Bom, eu vou responder a sua primeira pergunta, Sérgio. O Sorte Online, ele veio da cabeça de um visionário, do Jorge, né, que foi o empreendedor, o fundador do Sol. Sol, como a gente costuma denominar dentro da empresa, tá? Essencialmente, o Sorte Online, ele nasceu de uma ideia do Jorge a partir do momento que ele adquiriu uma lotérica e ele começou a ver, ele é um profissional, ele foi, né, um profissional de tecnologia, ele trabalhava em bancos, enfim, trabalhava inclusive na área de tecnologia de grandes bancos. Ele acabou juntando um dinheirinho, adquiriu uma lotérica e começou a ver a oportunidade de digitalizar o mercado, basicamente, né? E aí ele viu isso como uma grande oportunidade e começou a invadir esse mercado, levou inclusive essa ideia na época para a Caixa Econômica, eles viram isso como uma grande oportunidade de fato, enfim, ele começou com essa ideia. Isso há 18 anos atrás, é importante até que se diga. Olha só, que legal. Então essa foi a grande oportunidade, tá certo. Bom, se você olhar hoje em dia, né, quais são as considerações que você pode fazer sobre esse tipo de mercado que você está fazendo? Como é que você define ele? Como é que você está vendo esse mercado? Ele é um mercado extremamente agressivo, mas do lado de cá, eu vou falar, e aí falando especificamente sobre prognóstico numérico, né, que efetivamente são aqueles jogos que você vai até uma lotérica, preenche um bilhete e entrega para o consultor ali para poder realizar a aposta, tá? Então, falando especificamente desse mercado, para você ter uma ideia, e aqui eu vou te trazer alguns grandes números de mercado, principalmente linkando ali com 2020, obviamente porque a gente não tem 2021 consolidado, mas a arrecadação da Caixa Econômica em 2020 foi uma arrecadação de 200 bilhões de reais nesse segmento, um pouquinho mais desse cenário, eles têm algo em torno de 13.500 casas lotéricas autorizadas efetivamente. E a gente entende, né, através de algumas pesquisas, que eles devem deter hoje uma participação de cerca de 18% do mercado brasileiro, né? E basicamente 51% desses valores arrecadados, eles acabam sendo tributos para a União. Aqui eu vou fazer um paralelo rápido, Sérgio, até para a gente entender o contexto mundial desse perfil de jogos.
Quando vamos linkar, né, ali com os Estados Unidos, falar um pouquinho do mercado brasileiro versus o mercado americano, né? Mercado americano, para você ter uma ideia, Sérgio, a gente fala de um mercado de algo em torno de 91 bilhões de reais. Aqui, um cenário um pouco mais pulverizado de apostas, tá? Mas um mercado potencial ali de 91 bilhões de reais. A gente nota um crescimento contínuo e absolutamente relevante. Se você for até pegar aí os últimos 5, 6 anos, um crescimento ano sobre ano de algo em torno de 5%. Quando você olha no Brasil, esse mesmo comportamento de fato não acontece, não se reproduz, né? A gente vê o mercado brasileiro com um cenário um pouquinho mais estagnado, por exemplo, em comparação aos Estados Unidos. E aí algumas das coisas que a gente pode começar a ventilar aqui, né, é um pouquinho do mercado como um todo. Esse mercado, ele começa a ser invadido por várias oportunidades diferentes, como, por exemplo, o mercado de apostas. Eu acho, Sérgio, que você já deve ter visto isso em algum comercial de TV, estampado na camisa de algum time de futebol. Você vê o mercado de apostas crescendo muito fortemente no Brasil, e aí, quando você olha, por exemplo, o mercado lotérico, né, de prognóstico, você vê uma competição acontecendo de uma forma muito forte. Mas essa mesma competição acontece nesses mercados, principalmente nesse mercado americano. Então, quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, a gente começa a levantar uma luz amarela. Será que nós estamos, do ponto de vista do mercado brasileiro, avançando corretamente nesse cenário? Eu vou até falar um pouquinho mais a respeito disso, mas vou pegar mais um link aqui, Sérgio. Por exemplo, o share do Brasil, com 17 bilhões de reais de arrecadação, especificamente em prognóstico numérico, a gente fala de 0,23% do PIB. Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você já vê 33 bilhões de reais especificamente no prognóstico numérico, com um share de 0,45%. E quando você vai, por exemplo, para a Espanha, você vê algo em torno de 51 bilhões de reais com 0,70 em termos de market de share, né, obviamente em relação ao PIB. Isso desperta uma segunda luz amarela, né? Por que a gente não consegue invadir tão fortemente, né, e aumentar a nossa participação em um cenário, em um contexto brasileiro, né? E eu até vou explorar um pouquinho mais sobre isso aqui. Bem, eu acho que tem também provavelmente uma correlação com o índice de desenvolvimento econômico, né, da situação da população também, porque você, para apostar, você tem que ter dinheiro, né? E a gente tem uma população bastante grande aí em situação difícil, mas de qualquer forma os números são bem grandes. Acho que 20 bi é bastante grana, para mim me surpreendeu, né? Agora, de qualquer forma, vamos falar um pouquinho do Sol, né, como você falou. Como é que funciona o sorte online? Como é que o que está por trás, né, do dia a dia? Eu sei que... Perfeito, Sérgio. Inclusive, nosso site é um pouquinho antigo já, a gente... muito em breve a gente está lançando uma nova versão, uma roupagem completamente diferente. Nós estamos até num momento muito forte ali com todo o nosso time de produtos, usabilidade, o time técnico envolvido em aprender um pouquinho com o mercado, testar um pouco das usabilidades que a gente está colocando no ar. Então, muito em breve vocês vão ver algumas novidades super interessantes. Especificamente, o que é o sorte online, né? Aqui, efetivamente, você está contratando uma empresa para poder realizar um perfil de apostas para você. E aí, o funcionamento geral da plataforma, ele é absolutamente simples, tá? É o processo de compra. A partir dessa compra, a gente faz o registro dessas apostas através das casas lotéricas. Obviamente que depois do processo de pagamento, né, com certeza. E aí, a partir desse momento, a gente notifica o cliente que o pagamento foi realizado com sucesso, a aposta foi realizada com sucesso, a gente dá essa visibilidade para o cliente, que fica aguardando o momento do sorteio acontecer. E, a partir disso, a gente pega essa informação, a gente faz o que a gente chama de apuração dos resultados e a gente manda para os clientes o aviso, por exemplo, de que o sorteio aconteceu, de que ele ganhou ou não ganhou e o quanto ele ganhou eventualmente. E aí o cliente, ele tem a total possibilidade de entrar e fazer o resgate dos prêmios. Então, esse resgate ele é feito através do site de vocês ou ele tem que ir numa agência da Caixa para tirar esse dinheiro? Não, esse é uma das partes mais importantes, né? Um dos pilares do nosso produto, que é o conforto, né? É a comodidade que a gente dá para os nossos clientes. Ele consegue fazer através do nosso site. Então ele entra e pura e simplesmente faz uma transferência desse valor para o banco dele, total.
Retomando esse papo, né, pelo que você está falando, né, aparentemente não há uma complexidade, a não ser que você tenha alguma inteligência adicional que você ainda não falou. Ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade, mas também é uma ameaça no sentido de você ter concorrentes também, não? Exatamente. E a gente tem visto um mercado cada vez mais competitivo nesse sentido, tá, Sérgio? O que a gente vem fazendo muito fortemente ali dentro do Sorte Online, e a gente sabe que os nossos clientes esperam isso da gente, além da comunidade que a gente de fato traz e a segurança, né? Então, se você consultar Sorte Online, por exemplo, você vai ver uma empresa que tem um índice RA1000 altíssimo, a gente, enfim, os nossos clientes são clientes absolutamente engajados com a gente. Só para você ter uma ideia de um grande número, um cliente adquirido, ele fica com a gente algo em torno de 4 anos. Uma que fantástico, assim, uau! É absolutamente fora do comum, né? Eu venho de outros mercados, principalmente alguns mercados de e-commerce, e isso é muito difícil de ver. Então, assim, a gente tenta se distinguir, Sérgio, através do processo de inteligência. Você já deve ter visto, por exemplo, dentro desse mercado, clientes que tentam buscar alternativas, por exemplo, para descobrir quais os jogos, né? Qual a combinação numérica mais interessante, enfim. E é aqui que a gente começa a se contextualizar, né? Trazer um pouquinho mais de inteligência para esses clientes, né? Além dessa comunidade e a segurança que eu comentei. Uma coisa importante até ressaltar sobre Sorte Online. Nós temos 18 anos de vida e nós temos 18 anos de break-even. Eu costumo dizer que nós somos uma startup velhinha, mas que já break-even, que já entrega resultados, inclusive, impressionantes para os nossos acionistas. Uma coisa também que seria interessante seria ter uma noção do volume de clientes que vocês têm. Nossa base, claro que eu posso compartilhar essa informação, nossa base hoje conta com algo em torno de 1,7 milhões de usuários únicos. A gente tem, obviamente, que nós temos perfis de usuários completamente diferentes entre si, então não existe essa questão, por exemplo, dos usuários todo mês apostarem dentro do Sorte Online. Tem, por exemplo, aquele cara que costuma jogar em um evento da Mega Sena só, ou da Mega Sena da virada, ou em uma Mega Sena que está um pouco mais acumulada, ou uma Loto Fácil da Independência, por exemplo. Então, existem perfis completamente diferentes de usuários. Frequentes e eventuais, né, que você quer dizer. Exatamente. Tá. Exatamente. E agora, o teu cliente somente é o B2C, ou seja, é o varejo, é a pessoa física, ou você tem outro tipo de cliente? Hoje, especificamente, o cliente B2C. Mas nós entendemos que a gente já tem, inclusive, feito alguns testes dentro do mercado para nós conseguimos incrementar a proposta de valor de algumas empresas, porque os clientes gostam muito do nosso perfil de produto. E, além disso, o modelo de negócio de vocês é como? Vocês cobram por transação, né, por aposta, ou as pessoas têm uma assinatura? Como é que é o modelo? Na verdade, nós temos os dois modelos de negócio. A gente, de fato, cobra uma parte dessa transação, porque como eu tinha comentado contigo, nós somos um courrier, a gente acaba pegando essa aposta, indo até uma lotérica, fazendo a aposta e voltando para casa, mas nós também oferecemos um modelo de assinatura. A gente entende que esse perfil de produto, ele é um perfil de produto de entretenimento também, né? E recorrente, né? Exatamente, cara. Tem tem muitos usuários dentro da base, muitos clientes dentro da nossa base, que eles entendem e veem o Sorte Online como uma possibilidade de um entretenimento, obviamente que gastando uma fatia menor de dinheiro, obviamente que contando com a nossa camada de inteligência para poder ajudá-lo de alguma forma a escolher a melhor aposta, mas sim, a gente também oferece um modelo de assinatura. Uma coisa que eu estou pensando, que eu queria também saber, é o seguinte: o que você considera os principais desafios, né, que vocês estão enfrentando hoje aí para se preparar para o futuro, e desafios presentes também? Não sei se a pandemia teve algum efeito sobre vocês ou não. Sérgio, o advento da pandemia ele foi um marco, né, no mercado mundial. Então, nós fomos impactados positivamente do ponto de vista de negócio. E aí, te respondendo especificamente sobre os desafios, eu acho que eu queria dividir esses desafios em dois lados, né? Primeiro lado ali, eu acho que são os desafios mercadológicos, né? Não sei se você lembra um pouco do que eu estava falando quando eu
te dei um pouco do overview do mercado como um todo, a gente entende, por exemplo, que a questão da concentração dos jogos federais versus os jogos estaduais, eles são um desafio importante para a gente poder penetrar, né, para a gente poder conseguir uma pulverização desse mercado, porque dentro dos estados existe muita especificidade e a gente precisa entender as nuances de cada localização para poder oferecer uma proposta de valor que seja mais consistente, talvez até desenvolvimento de outras modalidades de produtos, inclusive fazendo um link aqui nos Estados Unidos, uma das maiores fontes de monetização nesse perfil de produtos vem de raspadinhas, por exemplo, né? E a gente aqui, nós não temos esse perfil de produto muito bem desenvolvido, né? Acho que um segundo ponto dentro dos desafios mercadológicos são os payouts, né? Efetivamente é o que a gente costuma dizer do valor total arrecadado pela Caixa Econômica em cada jogo, qual a fatia que vai ser levada, por exemplo, como um pagamento final para os usuários. Então, a gente entende que esses payouts hoje, ele representa 32% do valor líquido, né? Ele talvez não seja tão atrativo. Você olha para cenários como Estados Unidos, de novo, né? Mencionando aqui, você vê premiações, por exemplo, de $1 bilhão, de 500 milhões de dólares, e a gente aqui, nós vamos ver agora, né, uma Mega da Virada com uma premiação, imagino que histórica, algo em torno de 350 milhões de reais, se a arrecadação ainda não for maior, mas a gente considera que ainda é muito pouco atrativo, né? A operação digital no Brasil, ela ainda é muito ineficiente, né? Talvez por isso que a gente fique muito no entre aspas, crescimento horizontal ou na movimentação horizontal ali. A nossa distribuição, ela é muito ineficiente também, Sérgio. Por exemplo, em comparação a outros mercados, no Brasil você só consegue comprar jogos lotéricos através da gente, né, através da própria Caixa Econômica ou através de um lotérico. Em outros países, talvez um pouco mais maduros no modelo de negócio, eles levam o produto até você. Então, se você parar, por exemplo, num posto de combustível, você consegue comprar um jogo. Se você parar numa farmácia, num varejo como um todo, enfim, essa pulverização, né, essa distribuição a gente considera ser bastante ineficiente. E a questão do portfólio, né, como eu mencionei um pouco acima ali, sobre, por exemplo, a raspadinha. E aí, em segundo ponto, Sérgio, são os desafios técnicos, né? A gente também vivencia um momento que é relativamente complexo, né? Acabou se criando um mercado super difícil de manter pessoas dentro da empresa durante muito tempo, de você criar um engajamento dessas pessoas dentro do nosso portfólio, né? Então, essa questão de retenção de talentos é algo que acaba sendo um mantra aqui dentro do Sorte Online. A gente, de fato, conseguir trazer boas pessoas para dentro de casa que conheçam ou que aprendam sobre o nosso negócio, porque nosso negócio ainda é algo super difícil, né? Mas depois que eles aprenderem, a gente conseguir mantê-los dentro de casa. E aí vem um ponto super importante também dentro desse tema de desafios técnicos, essencialmente encontrar players, parcerias eficientes de mercado. Nós estávamos numa busca recente, grande ali, por exemplo, para trazer através do nosso modelo de inteligência, o que é algo... um dos pilares do nosso produto, a gente estava buscando pessoas de mercado ali, principalmente do time de dados, que pudesse aportar muito valor dentro do Sorte Online, né? Trazerem um portfólio um ferramental, né? Para poder contribuir com modelos preditivos, enfim, modelos de inteligência como um todo. Então, a gente recentemente aqui, a gente contratou até uma empresa, a Taking, para poder contribuir nesse processo de melhoria constante, de entregar para a gente modelos estatísticos, preditivos, para a gente, por sua vez, poder entregar tudo isso para o nosso cliente final. Então, isso é uma coisa também que eu queria até chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente, né? O que o Rafa está falando aqui é uma questão estratégica, né? As empresas, elas têm que tomar uma decisão se elas vão ser uma empresa de tecnologia, né? Ou então arranjar parcerias estratégicas, né, com o ecossistema para que se possa sustentar o produto atual, né, e criar novos produtos, né, que é o caso que vocês estão fazendo com essa empresa que você falou, a Taking. Então, eu acho que o papel de um parceiro externo nesse momento ele é dois. O primeiro é te ajudar a sustentar o produto, e o segundo é ajudar você na diferenciação estratégica com os concorrentes atuais e futuros.
Então, se você é uma empresa que depende, que está trabalhando, né, que está aplicando inteligência em cima de dados, é muito importante você ter parceiros que possam te ajudar a escalar essa força de trabalho, nessa inteligência, para que o teu produto seja diferenciado. Então, nesse momento, né, o momento que a gente está vivendo de escassez de mão de obra no Brasil, de mão de obra tecnológica, né, encontrar um parceiro é fundamental para poder cobrir esses gaps, né, os gaps estruturais e os gaps de vantagem competitiva. Né? E eu acho que encontrar esses parceiros que, de fato, consigam não só te dar todo o ferramental técnico, mas aportar valor nesse sentido também, enfim, é uma estratégia vencedora. Isso me leva à próxima pergunta, que seria o seguinte: quais são os planos que vocês têm, tanto do ponto de vista, tanto quanto você possa compartilhar, né? Do ponto de vista funcional, do ponto de vista geográfico, né? E do ponto de vista de parcerias estratégicas também. Aliás, essa é uma pergunta que a gente se faz quase todos os dias ali, né? Eu costumo falar, o Márcio é o CEO do Sorte Online, o Márcio Malta, ele quase que diariamente nos provoca em relação a isso, né? Para onde nós estamos indo e por quê? O que eu posso te dizer aqui, Sérgio, a gente está investindo muito forte hoje na criação de um ecossistema, né? Eu até comentei um pouquinho atrás contigo que a gente quer oferecer para os nossos clientes, e aí isso é super interessante porque os clientes que entram no Sorte Online hoje, você tem uma pulverização muito grande. Quando a gente olha essa pulverização dos negócios, a gente percebe uma coisa muito clara, que eu acho que todos os negócios têm, mas aqui tem uma diferenciação muito clara. Cada usuário, cada pessoa, cada perfil de usuário, ele tem um objetivo completamente diferente dentro do nosso produto, mas todos têm uma ideia muito similar, né? Então, o que a gente sabe ou o que a gente quer fazer é respeitar essa especificidade de cada perfil de cliente. A gente quer entregar, por exemplo, para as pessoas que sejam menos digitalizadas, a oportunidade deles conhecerem um pouco melhor o que é o produto que a gente está oferecendo, como que eles conseguem investir dentro desse produto, colocar esforço aqui dentro, ou colocar um pouco do dinheiro que ele suou para poder ganhar, mas para a gente trazer no final das contas, um retorno claro desse valor. Então, respeitar o cliente que chegou até a gente, respeitar o investimento que ele quer fazer, até os perfis mais avançados. Então, olhar para um ecossistema e trazer oportunidades para dentro desse ecossistema para a gente conseguir resolver esse problema ou esses problemas desses clientes, é o que a gente sonha aqui e é o que a gente vem construindo e executando. Uma coisa até, eu acho que isso é um pouco menos, talvez, estratégico, mas é legal a gente falar. Quem aqui conhece, por exemplo, todos os perfis de apostas que existem, por exemplo, dentro de uma plataforma lotérica, né, dentro da Caixa Econômica? O quanto a gente pode ser consultivo para essas pessoas? É aqui que eu acho que mora as grandes possibilidades. E aí, Sérgio, amplificar um pouco mais isso, né? Então, legal. Eu acho que sim, um desafio de você conseguir ajudar esses caras a conhecer e educar, não só no produto, mas em outras esferas ali, principalmente sociais. Olha, Rafa, eu estou muito surpreso, né? Porque eu não esperava encontrar um universo tão vasto, tão complexo das apostas em loterias, né, da Caixa, né? Para mim está sendo uma surpresa incrível. Acredito também que para o pessoal que está assistindo a gente, eu queria te agradecer muito esse papo. Eu acho que tem muita informação interessante. A gente está falando aqui no fundo sobre educação, a gente está falando aqui sobre crescimento de comunidades, ou seja, usar o efeito rede para você crescer comunidade. A gente está falando sobre inteligência de dados, né, para que a gente possa fazer previsões e até mesmo classificação de clientes, né, em grupos diferentes, de comportamentos diferentes, para tipos de jogos diferentes, né? Então a gente passou por muita coisa aqui. Também aproveitar e me despedir de você, me despedir do público aí que está assistindo a gente e mais uma vez reforçar, né, para quem ainda não assinou o canal, por favor, considerar dar o seu like e apertar aqui o sininho para poder acompanhar todas as discussões, né? E me despedir mais uma vez aí de todo mundo até o nosso próximo vídeo aí. Um abraço.